Nós precisamos pensar que a mulher precisa de uma preparação para a gestação. E isso é muito importante. Deficiências nutricionais impactam diretamente desde o processo de fertilidade até mesmo ao processo de manutenção dessa gestação. Nós podemos ter aumento de taxa de aborto exatamente por causa de simples deficiências nutricionais que precisam ser avaliadas previamente. Essa avaliação nutricional, ela precisa acontecer minimamente 3 meses antes da data do início aí da possibilidade de gestação. Esse é o mínimo ideal. Mas quando a gente pensa em qualidade de folículo, quando a gente pensa em saúde de ovário, a gente precisa pensar que o folículo, ele leva desde o início do seu processo de maturação até a finalização da maturação, ele leva 323 dias. Então, durante esse período, que é quase um ano, nós teremos aí o impacto de toda a nutrição neste ovário dessa mulher. Então, preparar para a gestação, por onde começar? Depende de cada uma das nossas tentantes. Muitas vezes, alguém que já foi usuária de drogas, o que acontece muito mais frequentemente do que a gente gostaria, ou alguém que foi usuário de cigarro por muito tempo, essas pessoas terão um impacto maior na diminuição da qualidade desse folículo. Ou dependendo com o que você trabalha, por exemplo, se você trabalha dentro de um salão de beleza, o fato de você trabalhar num ambiente com toxinas ambientais, isso impacta diretamente na qualidade dos seus folículos, na reserva ou na quantidade de toxinas ambientais que estão aí dentro do seu corpo e que podem impactar, que tem potencial xenoestrógeno, potencial de se ligar nos receptores de estrogênio e fazer uma bagunça nesses receptores hormonais, bagunçar a produção hormonal, dificultar ali a chegada de nutrientes adequados para este folículo, dificultar a maturação deste folículo. Então, tem várias toxinas ambientais que podem impactar diretamente na qualidade do seu folículo. Então, quando a gente pensa em preparação para a gestação, quando a gente fala em população em termos gerais, idealmente essa preparação deve acontecer um ano antes. Vários nutrientes, muitas vezes, também demoram para ter o seu acúmulo em quantidade adequada, como, por exemplo, ter boas reservas de ferro. O ferro é um nutriente importante e eu brinco com as minhas gestantes que tem um período que o bebezinho, ele é um vampiro. Ele fica consumindo ali o ferro em alta concentração, principalmente no 2º e 3º trimestre. Então, as reservas de ferro, elas caem abruptamente. E a gente precisa ter uma boa reserva de ferro para que essa mãe não entre aí em processos de anemia. A anemia, ela vai impactar diretamente, inclusive na oxigenação dos tecidos, na capacidade de prática de exercício, né, na chegada de micronutrientes, na produção dos hormônios tireoidianos. A deficiência de ferro pode impactar diretamente também na produção do hormônio da tireoide. E isso gera uma diminuição da produção de energia no próprio folículo, gerando potencialmente uma pior qualidade deste folículo e pode também impactar tanto no processo de implantação quanto no processo de desenvolvimento aí da gestação. E quando temos, inclusive, uma diminuição da produção dos hormônios tireoidianos, um hipotireoidismo durante a gestação, nós podemos, inclusive, ter um desenvolvimento de cretinismo durante aí a gestação, né? Onde a criança vai manifestar alterações neurológicas devido à baixa concentração de hormônios tireoidianos.